Agora a coisa complicou com força, que esse termo é uma expressão, né? Essa expressão é horrível, né? Ela está completamente errada do ponto de vista do português, né? Com força. Mas expressa de forma, eu acredito, muito fiel o que está acontecendo. Por quê? Primeiro porque houve uma demora na prisão do Collor. Ele já tinha que ter sido preso há muito tempo. Aliás, ele tinha que ter sido preso quando ainda era presidente. Ele tinha que sair da presidência para a cadeia. Então demorou muitos anos, né? Décadas. Depois, a gente tem aqui um sujeito que é um canalha, um corrupto, um sujeito ladrão, e um cara que foi o primeiro Bolsonaro, né? A primeira vez que a gente teve alguém aí estilo Bolsonaro foi o Collor. O Collor foi o primeiro Bolsonaro. A gente não aprendeu porcaria nenhuma e a gente acabou elegendo um segundo Collor que foi talvez ainda pior, né? Eu não sei, eles ficam competindo para ver quem é pior. O Bolsonaro pelo menos é mais assassino, né? Ele mata mais, ele é assassino. A gente teve essa situação da pandemia que é uma situação absurda o que aconteceu, né? Então ele mata mais, mas eu acho que ele rouba mais também. Eu acho que o Bolsonaro é uma competição muito boa esses dois aí. Agora, nós temos que levar em consideração que os dois sempre estiveram juntos, né? Teve aquela coisa do Collor ficar gritando Bolsonaro, Bolsonaro, você lembra disso? Bolsonaro! 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 Depois a gente teve também o apoio do próprio Bolsonaro e do bolsonarismo ao Collor. Eles não têm a menor vergonha na cara, essa é que é a verdade. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos, uma pessoa que esteve na presidência da República, deixou um grande legado. Fernando Collor de Mello, o grande aliado nosso no Parlamento Brasileiro. Fernando Collor. Também um homem que luta pelo interesse do Brasil, também em especial do seu Estado. Mas tem uma questão que eu quero trazer aqui para você. Você não sabe, essa prisão do Collor, ela teve alguns fatores que eu considero importantes. Eu vou trazer as informações para a gente deixar um pouquinho mais aprofundado esse assunto, porque existe uma implicação ainda maior, existe um recado por trás, que as pessoas não estão falando sobre isso, que é o que eu quero abordar no vídeo de hoje. Mas primeiro vamos a essas informações gerais sobre a prisão do Collor. O momento da prisão foi às 4 da manhã, como vocês já acompanharam aqui na Globo News. E por que a Polícia Federal fez uma prisão nesse horário que não é habitual? O usual é prender após as 6 da manhã. Porque a PF rastreou que Collor, primeiro, tinha uma passagem para São Paulo, comprada muito antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas que coincidia com o dia de ontem. E depois rastreou também que após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Collor comprou uma passagem aqui para Brasília. E aí a PF, então, foi bem cedo, de madrugada, executou a prisão às 4 da manhã, lá no aeroporto de Maceió, e fez isso por prudência, para evitar que algo acontecesse. Por quê? Já havia nota dos advogados dizendo que o Fernando Collor de Mello, a defesa dele, diz o seguinte: olha, ele vai se entregar. Tá tudo certo. Só que isso foi dito em uma nota à imprensa. Segundo os delegados que eu ouvi, isso ainda não tinha sido dito para dentro, ou seja, para a Polícia Federal de forma oficial. Então, por prudência, por falta de uma comunicação interna para a PF, que é quem deveria ter sido avisada primeiro, não a imprensa, eles executaram essa prisão. E como ocorreu a prisão? Fernando Collor de Mello foi avisado do que ele já sabia, que era a decisão de Alexandre de Moraes. Foi uma prisão tranquila, ele não ofereceu nenhuma resistência. Os agentes explicaram para ele o cumprimento dessa decisão judicial e o levaram para a carceragem. Uma das fontes me disse o seguinte: olha, foi bem tranquilo, não ofereceu resistência na hora da prisão. E aí, deixa eu só contar mais um pedaço aqui, já eles vão atualizar, basicamente essa questão da prudência. Essa fonte com quem eu conversei, ou seja, esses policiais que acompanharam a operação, eles disseram o seguinte: como tinham essas duas passagens, como tinha essa prudência que o caso exige, afinal de contas, é o terceiro ex-presidente preso desde a redemocratização, eles disseram o seguinte: olha, os advogados soltaram nota, mas ninguém comunicou oficialmente de forma imediata nem à PF, nem ao Supremo. Daí, por precaução,
resolvemos cumprir logo a decisão dessa prisão imediata. Então, como você vê, o Collor não ofereceu nenhuma resistência, só faltava oferecer resistência também, né? Porque a situação entre esses melo aí da vida não é tão simples. O Arnon, o pai do Collor, ele matou uma pessoa dentro do Senado, é um assassino, foi um assassino. Ele tinha uma rixa com uma pessoa dentro do Senado, com um outro senador, acabou atirando em um, acertou em outro, um inocente que não tinha nada a ver com a situação e morreu. Esse é o pai do Collor. Né? Depois teve aquela situação do irmão do Collor, que foi responsável, inclusive, por muitos problemas do Fernando Collor, porque, na verdade, entregou tudo, né? Foi o golpe final. Mesmo assim, as pessoas votam. Eu fico assustado de ver o Collor como senador da República. É uma coisa assim que a gente não entende. Tem coisas nesse país que a gente não entende. Sinceramente, eu não entendo. E esses caras ainda se mantêm na política. Mas eu quero trazer para você uma implicação do que está acontecendo. Não se esqueça do like, hein? Não se esqueça do like e da sua inscrição aqui no canal, que é muito importante, tá? E, por favor, vote lá no nosso IBEST. Dá aquela moralzinha pra gente, vota lá no IBEST, a gente está concorrendo para influencer político e jornalista. Dê essa força pra gente. Por favor, tá o link aqui na descrição. Mas eu quero trazer aqui para você uma questão que aí sim implica no Bolsonaro diretamente. Nós colocamos aqui um vídeo da íntegra da visita da oficial de justiça lá no hospital. Aliás, é uma questão importante colocar aqui, sabe? O Bolsonaro, mais uma vez, quando ele vê uma mulher na frente, ele humilha, ele espezinha, ele tratou aquela oficial de justiça com mais absoluto desrespeito, com esse machismo, ele é assim. O Bolsonaro nunca tratou um homem hétero da forma com que ele trata essas mulheres. Que seja a oficial de justiça, sejam outros jornalistas, ele nunca fez isso com um homem hétero. Ele já fez isso com aqueles que ele julga homossexuais ou LGBT, ele já fez isso com mulheres. Então, assim, ainda tem esse espírito da covardia, é um covarde, né? Tratou mal, humilhou a oficial de justiça, usou aquilo lá para fazer palanque político, uma covardia. Mas teve um momento ali, um momento importante, em que os médicos estavam avisando a ele, falaram, olha, a tua pressão está subindo. E aí é o momento em que ele começa a dar um chilique e gritar lá dentro. Eu vou trazer só esse trecho para você entender o momento em que ele teve esse chilique por conta de aviso dos médicos que estavam lá. Olha só. A pressão do senhor... Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Foi pego um tal de cartão de vacina. Pois bem, esse momento ele traz uma questão muito importante para a gente entender sobre o Bolsonaro. Hoje, o boletim de agora de manhã mostra que ele está tudo ok, que está estabilizado, continua na UTI, mas está tudo certo com ele, não teve mais problemas com relação à pressão. Daqui a pouco ele vai sair da UTI, porque ele estava lá para esconder da justiça, né? Para tentar protelar exatamente o que aconteceu ontem, né? Ele queria empurrar com a barriga, ele não queria ser intimado, então ele foi lá se esconder, não deu muito certo. Daqui a pouco, acho que ele na semana que vem já está fora desses cuidados da UTI, vai fazer outras coisas, se bem que para ele é de graça, né? Ele não paga nada, então ficar mais bem acomodado ali na UTI talvez seja melhor para ele. Tem tudo do bom e do melhor, né? Mas agora aconteceu uma questão muito importante. Isso é que eu quero chamar a sua atenção. Hoje, nós tivemos a prisão do Collor por uma questão muito direta e objetiva. O Alexandre de Moraes entendeu que o Collor está protelando. Ou seja, ele está enrolando, vamos dizer um termo bom, né? Está enrolando, né? Ou seja, ele está tentando enganar a justiça com coisas que, na verdade, só vão servir para que ele não seja preso imediatamente. E o próprio Alexandre de Moraes, ele foi bem claro quando ele disse, não, você vai ter que ser preso. Você vai ter que ser preso? Não, você será preso, você vai preso. Hoje, o Collor foi preso em Maceió, hoje de manhã. E agora ele vai decidir se ele vai continuar em Maceió, se ele vai para Papuda, ele vai ser
já está preso, né? Vai ser levado para Papuda ou vai ficar em Maceió, que é onde ele foi preso. Mas no momento em que declara a prisão, o Alexandre de Moraes coloca um recado, fala, olha, você está usando esses artifícios jurídicos para protelar e nós não vamos aceitar isso. Isso deixou todo o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro em pânico. Porque o que acontece? Eles estão numa situação em que eles percebem que não podem usar mais medidas protelatórias, medidas de enrolar, para enrolar o processo, entende? Hoje, por exemplo, aquele bolsominion, aquele sujeito que estava defendendo o Felipe Martins, por exemplo, ele simplesmente abandonou o processo. Inclusive, ele deu uma entrevista, se você não viu, eu vou trazer um trecho agora aqui para você. E quero dar uma notícia que eu estou deixando a defesa do meu cliente Felipe Martins. Ontem, lá naquele julgamento, eu fiz a minha sustentação oral e falei sobre paz, né, sobre parar com a guerra que nós estamos vivenciando, mas logo em seguida fui surpreendido. O ministro Alexandre de Moraes disse claramente que não pode ter anistia para os golpistas, né? Então, esse sujeito aí, o Coelho, ele abandonou o processo do Felipe Martins porque ele percebeu que não pode enrolar mais. E, de certa forma, os advogados do Bolsonaro estão em pânico porque perceberam o seguinte, falaram, olha, a gente vai fazer a defesa, a gente vai fazer o que tiver que fazer, mas aquelas medidas protelatórias que você vai enrolar 3, 4 anos para fazer o que se chama o transitado em julgado, ou seja, para finalizar o processo, aquilo não vai dar certo. E agora, eu tenho quase certeza, aí já é um ato de imaginação, tá? O Bolsonaro vai começar a subir a pressão. Agora ele vai começar a dar mais chilique. Não sei se ele vai se filmar chilicando, mas ele percebeu o recado. O Alexandre de Moraes, com a prisão do Collor, dá um recado para o Bolsonaro e para os advogados do Bolsonaro. Olha aqui, ó. Não vem com churumelas. Não vem querer enrolar, não. Porque essa malandragem de vocês aí, eu conheço. Eu sei como é que é essa malandragem. Então, se vocês estão achando que vocês vão enrolar para o Bolsonaro ser preso, vocês não vão conseguir fazer isso, não. E isso daí, gente, isso criou o pânico total. Eles estão em pânico, porque agora eles perceberam o seguinte, falaram, não tem essa não. Prenderam um senador da República, um ex-presidente, e agora, por que não prender um Bolsonaro que nem cargo político tem? Você entendeu onde é que está o ponto? Eu queria que você colocasse aqui nos comentários se você entendeu esse recado do Alexandre de Moraes. Se você entendeu que ele está deixando claro, de forma bem objetiva, de que ele não vai aceitar essa enrolação jurídica. Coloque aqui nos comentários se você entendeu esse recado. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal. A gente tem uma dica especial para você, que é a dica da renda extra. Apenas com seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, você pode trabalhar e você pode ter uma renda extra. Aproveite o final de semana, já estamos numa sexta-feira, você pode aproveitar o seu final de semana, que você tem um tempo maior, para você entrar aqui nesse link, que é o primeiro link do comentário fixado, e aí eu mesmo vou explicar para você, eu explico todos os detalhes para você, tá bom? E todas as dúvidas que você tiver, mesmo que algumas pessoas tenham algumas dúvidas a respeito e tudo mais, entra aqui no link, pergunta, interaja, que eles vão explicar todos os detalhes para você. Tudo que você tiver de detalhes, tem uma equipe lá para te atender. Em qualquer problema que você tiver, qualquer questão, entre também nesse link aqui, tá bom? É o primeiro link do comentário fixado que eles vão te ajudar e vão te dar todas as respostas, tá bom? Aproveite esse tempo maior que você tem no final de semana para você já começar agora. Estamos entrando em maio. Você já começa maio ganhando um dinheirinho a mais aí para você. Tá bom? E a gente está pedindo mais uma vez, vote no nosso IBEST, tá? Eu vou deixar o endereço aqui para as duas categorias, vote nas duas categorias, por favor, para o nosso IBEST. Dá essa força, dá essa moralzinha pra gente. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder, tá bom? Aproveite a oportunidade de ajudar canais progressistas como o nosso e outros aqui, porque a gente precisa dessa ajuda para continuar. Bom final de semana!
Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.